Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Silva, eu sou estudante de licenciatura em História da Universidade Federal da Bahia. E hoje eu quero contar para vocês um pouco sobre um fragmento da história da África. Bom, primeiro de tudo, eu vou fazer uma delimitação espacial, porque quando a gente pensa em África, geralmente existe uma certa generalização, como se a África fosse um grande país. Quando na verdade a África é um continente com dezenas de países e com dezenas de histórias, culturas e línguas, e a gente não tem que tratar, a gente não deve tratar a África como se ela fosse uma coisa só. A gente vai falar aqui agora um pouco sobre a questão da história oral na savana ao sul do deserto do Saara, que era um lugar que também é conhecido como África Ocidental, que compreende os países da Mauritânia, Senegal, Gana, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mali, Níger e Nigéria, entre outros países. Bom, a gente precisa falar um pouco sobre a iniciativa que gerou esse livro, que foi a História Geral da África. Especificamente o volume 1, né, que eu vou trazer para vocês aqui agora, mas na verdade a História Geral da África são 8 livros, com mais de 10 mil páginas, que surgiu através da iniciativa da Unesco na década de 60, sendo colocada à prova em 1981 com o lançamento do volume 1. Vale destacar que a História Geral da África foi constituída com 2/3 dos seus colaboradores de africanos. Essa é uma informação bastante relevante. Então, dito isto, é importante que a gente tenha uma máxima compreensão sobre o que é que esse texto trata. Tradição Viva fala a respeito da história oral. O que é história oral? É a história que é transmitida através da oralidade, sendo transmitida tanto através de uma família, né, de um pai para um filho, de uma mãe para uma filha, ou através de algum, como é que eu posso falar, de algum ofício, através de seu mestre para os seus discípulos. O importante da gente compreender da história oral é que ela não tem registro escrito. Essa é a grande diferença entre história oral e história escrita. Ao mesmo tempo que isso é a grande diferença, acaba sendo o marco de marginalização da história oral. Por quê? A historiografia tradicional, né, não valida a história oral porque considera que ela esteja mais sujeita a fraudes. Mas é uma coisa que não faz muito sentido cá entre nós, né? Porque a história escrita é fraudada o tempo todo. Então, desmerecer a história oral por esse motivo não faria sentido. O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, é submeter a história oral ao mesmo rigor científico que a gente aplica para a história escrita. Essa é o correto que a gente tem que fazer. Não existe uma justificativa plausível que a gente possa desconsiderar a história oral. E através das coisas que eu vou falar aqui agora, vocês vão entender mais um pouco sobre isso. Porque quando a gente está se falando das sociedades africanas da região sul do Saara, a gente vai entender por que, que a história oral é importante e por que a história oral desse povo em específico tem que ganhar mais validade ainda. Porque a história oral faz parte da cultura deles, não é um fato completamente isolado, beleza? Bom, a gente precisa entender ainda na história oral, nessa parte de como ela não é dada aos devidos créditos, quando a gente pensa na divisão histórica que a gente aprende tradicionalmente nos colégios. A gente aprende que a história surgiu há 4.000 anos com o surgimento da escrita. Tudo antes disso era pré-história, tudo depois disso é história, seja antiga, medieval, moderna ou contemporânea. Isso é um clássico que a gente geralmente aprende sempre, que a gente vai sempre ver, vai sempre se repetindo, repetindo, repetindo. Só que essa definição ela é um pouco problemática. Por que, que essa definição é problemática? Porque ela está dizendo que tudo que existiu antes da invenção da escrita não é história, que não é cultura. Basicamente está dizendo que não se existia nada que fosse relevante. Só que isso não faz o mínimo sentido. Eu posso trazer um exemplo que eu acho muito pertinente, existia história no Brasil antes da chegada dos portugueses? Pense um pouco. A gente sabe que existia aqui dezenas de tribos indígenas.
tupis, tapuias, pataxós, variadas tribos com variadas culturas diferentes e, consequentemente, com as suas próprias histórias, suas próprias construção de sociedades que eles existiam. Então, a gente dizer que antes da escrita não havia história, a gente está dizendo que as sociedades indígenas que existiam aqui no Brasil antes do descobrimento não tinham cultura, que eles não tinham história, quando na verdade tudo da cultura indígena ainda vive, tanto nas tribos, como muito disso chega até nós. É o beiju que a gente come, é a rede, é o nome dos lugares que a gente visita. Tudo isso mostra que os indígenas tinham cultura. Então, não faz muito sentido a gente fazer essa delimitação entre escrita e história. E, principalmente, a gente não pode desvalidar a existência da história atrelando com a questão da oralidade. Beleza? Bom, eu queria trazer para vocês uma frase presente nesse livro que acaba fechando bem esse arco e trazendo um pouco do que a gente vai falar a seguir. E é o seguinte: o testemunho, seja escrito ou oral, não é mais que um testemunho humano e vale o que vale o homem. É muito importante a gente compreender essa frase porque assim a gente vai entender a própria forma que essa sociedade funciona. Tudo bem? Vamos lá. Para a gente entender como a sociedade funciona, é importante que a gente se ligue em como foi que ela surgiu. Então eu vou contar para vocês, bem resumidamente, o mito de criação que as sociedades ao sul do Saara acreditavam. Bom, no início havia um grande deus, chamado Managma. Ele era onisciente, onipotente, um deus muito poderoso. Só o que acontecia? Ele não tinha ninguém para conversar. Ele necessitava de um interlocutor. E assim, ele resolveu criar um ovo com 9 divisões, chamado de Fã. Desse ovo nasceram 20 criaturas completamente diferentes. Porém, nenhuma delas era o que Managma queria. Então, tirando um pouco de cada uma dessas criaturas, Managma criou um novo ser, o homem, e dando o seu hálito divino e o dotando de três categorias imprescindíveis, que era o poder, o querer e o saber, Managma criou o seu primeiro humano, o Maa, para ser o seu interlocutor e o guardião da existência. Esse conto é interessante porque ele vai mostrar para a gente que desde o início a palavra é o que vai reger essa sociedade. Managma quis criar um ser, um interlocutor, para poder conversar e dialogar com ele, e consequentemente para poder o ensinar tudo o que ele precisaria saber. Com o tempo, Maa teve seus descendentes e através das palavras ele foi passando à frente os ensinamentos de Managma. E assim se criou a cadeia oral que essa sociedade acreditava. É muito importante a gente fazer uma análise nessa sociedade em relação à questão do papel da mentira. Nessa sociedade, a mentira não existe vez. Ela não é tolerada. É uma sociedade onde a fala é sagrada. A fala foi um presente que foi recebida de um Deus para que eles continuassem os ensinamentos. Então, qualquer mentira, mínima que seja, não era tolerada nessa sociedade, devido a justamente possuir essa estrutura. E a estrutura oral se dava de várias formas, como, por exemplo, no próprio sistema educacional que eles tinham. Que sistema educacional que eles tinham? Geralmente as crianças, os jovens, nesse aspecto vale ressaltar que o texto não faz um recorte de gênero, explicando se esse ensinamento era para homens e mulheres. Nesse aspecto, a criança, o jovem, eles eram levados para caças, para conviver, né, com uma pessoa mais velha. E aí, através da curiosidade dessa criança e da necessidade que surgisse, eles iriam aprender
qual planta come, qual planta pode ser venenosa, qual animal é bom para caçar, qual animal não pode caçar porque você precisa manter o equilíbrio ambiental ali. E assim, dessa forma, seria o primeiro estudo que os jovens teriam. Quando chega aos 21 anos, eles entrariam num estágio mais avançado de estudo, que duraria 21 anos. E só a partir dos 42 anos que eles poderiam ter voz na Assembleia, entre todas as outras pessoas mais velhas. E é interessante a gente falar que mesmo as pessoas que chegavam aos 42 anos, né, que cumpriam a sua missão, né, de ensino, elas não paravam de estudar, porque sempre tinha esse objetivo de saber mais, mais e mais e não parar com esse conhecimento. É interessante a gente ver que para compreender essa sociedade tem o seguinte: a tradição oral não é separada do homem. Por isso que é importante a gente compreender e validar a existência da história oral para essa sociedade, porque eles têm todo um sistema social baseado na história oral. A fala é sagrada. Para finalizar, eu acho que é importante a gente falar na figura dos tradicionalistas. Quem são eles? Os tradicionalistas são aqueles que recebem a palavra de Managma. São eles que recebem aqueles ofícios e vão passando para os seus aprendizes e que vão passando assim sucessivamente. Uma coisa que é muito importante falar sobre os tradicionalistas é que existem próximos a eles a figura dos griots. Eles são uma figura um tanto controversas, porque apesar dessa sociedade abominar a mentira, aos griots, que muitas vezes eles funcionam quase que similarmente a um bobo da corte, poderíamos dizer assim, eles podem enfeitar um pouco a verdade, né? E assim, os griots, eles têm bastante uma função, pode ser um bobo da corte, ou uma figura de um cantor para trazer alegria, mas também existe a figura dos griots que são historiadores. E muitas vezes são os griots que traziam as genealogias das famílias para as famílias mais nobres. E eles sempre recebiam, né, geralmente, prêmios por essas proezas. É interessante a gente falar, tanto em relação aos griots, aos tradicionalistas e à sociedade como um todo, que eles possuem muita boa memória, provavelmente fruto da sua prática e da própria cultura que a sociedade deles tinham. Olá, meu nome é Luiz, eu sou do terceiro semestre de História da UFBA também, e agora eu vou fazer a segunda parte da aula expositiva do capítulo do livro História Geral da África. Bom, estamos nos referindo ao pessoal ou a sociedade da Bambata da região do Mali. Bom, meu colega terminou o último tópico com os ofícios, entrando na parte dos ofícios com os griots. E agora eu vou abordar os outros ofícios, os ofícios mais práticos, os que necessitam de iniciação, um tipo de iniciação para você exercer o ofício. E esses ofícios tradicionais também são transmitidos oralmente, como a maioria das coisas da sociedade africana. E todos esses ofícios são passados de geração em geração e, além disso, eles têm um cunho religioso muito envolvido com Mangala. E esse cunho religioso se dá praticamente a tradição de criação e de modificação daquilo que foi criação de Mangala. Tem até uma frase que ele usa no livro, que é no capítulo, que é: o ferreiro forja a palavra, o tecelão tece e o sapateiro amacia. E se tem uma ideia de que Mangala deixou as coisas incompletas por aqui para que Ma pudesse completá-las ou modificá-las à sua necessidade. E por isso que tem uma associação muito religiosa com todos os ofícios que eu vou listar daqui para frente. Bom, no caso do tecelão. O tecelão, o tecelão tem a sua armação, nessa armação que ele exerce o seu trabalho, e toda a construção dessa armação tem um cunho religioso envolvido nele. Por exemplo, são 33 peças, eu acho, no total, que constitui a armação.
e dessas 33, tem vários significados. Por exemplo, 4 peças significam os 4 elementos. Tem outras 4 peças que podem significar os pontos cardeais. E entre outros. São muitas variações até fechar essas 33 peças. Até mesmo o ritmo que se tece tem palavras envolvidas nisso que juntas formam um cântico ritualista. E até mesmo as sobras de tecido de todo o processo tem alguma relação com temporalidade, o mistério da temporalidade. E os gestos tecelões geralmente significam a criação da vida e todas as palavras ditas são o próprio canto da vida. Era um parágrafo que tinha no texto. E agora vamos a uma, talvez as mais importantes, que seria o ferreiro tradicional. Por quê? Porque aquele é referido como o criador, o primeiro homem, o mar, o interlocutor. E, na verdade, a pessoa que se predispõe à iniciação está repetindo todos os atos de mar. Ou seja, isso seria muito sagrado, porque é o primeiro homem. E, enfim, todo o processo de ferreiro tem um simbolismo sexual, tanto da matriz como da fole. A matriz seria a forja. E tudo isso é atribuído a um simbolismo sexual em que há uma criação, a criação da vida. E por isso o ferreiro é o mais próximo a Ma e Mangala. Então é uma escala muito prestigiada dos ofícios. Além disso, antes de ele entrar na forja, tem toda uma série de rituais que ele precisa cumprir, banhos que ele precisa tomar com certas ervas. Essas ervas dependem até mesmo do dia da semana. E há todo um processo de defumação que ele precisa exercer na forja dias antes de executar seu ofício. E todos esses ofícios têm como método de transmissão os seus aprendizes. E os aprendizes dentro do local que é exercido o ofício, eles não podem ajudar ou até mesmo exercer aquele ofício enquanto está nos locais de trabalho dos seus mestres. Eles só podem observar e aprender. E só depois de um ritual de libertação feito pelo seu mestre, libertação não, liberação pelo seu mestre, ele pode ir até a sua própria forja ou até o seu próprio local de trabalho para exercer a sua função. Mas até lá ele não pode. Isso influencia até mesmo nas escolhas dos mestres. Por exemplo, eles não colocam os filhos para trabalhar com eles. Eles colocam os filhos para trabalhar com outros ferreiros, outros tecelões. Que tem até uma frase que esposas e filhos não são os melhores discípulos. Eu acho que tem algo a ver com isso. E tudo isso de ofício tem como a transmissão de conhecimento de narrativa. E por isso todo o processo de aprendizado pela cultura oral é diferente do nosso. Porque tem todo um conhecimento geral de ética e condutas que você deve seguir fora do seu ofício. Ou seja, não é algo apenas para o trabalho, é algo para a sua vida inteira. Você vai ter que cumprir e se acostumar a todos os processos. E por esse motivo a cultura oral não é apenas uma transmissora de conhecimento de narrativas, ela é uma formadora específica de um certo tipo de homem. E esse homem passa por toda uma iniciação mágico-religiosa que direciona ele a uma unidade. Por exemplo, a unidade dos ferreiros, a unidade dos tecelões. Você se forma uma unidade com o seu ofício. Tudo isso porque envolve religião, envolve cultura, envolve o seu próprio ofício, envolve toda um universo dentro disso. Por isso a gente não pode comparar ao nosso ensino ocidental nesse quesito. E todos esses ofícios meio que se deslocam em um sistema de castas.
um sistema de castas que não foi inventado tradicionalmente, ou seja, os mais antigos, os mais velhos, não vieram com esse sistema de castas. Esse sistema de castas foi se formando ao longo do tempo. E esse sistema de castas não informa superioridade em nenhum dos seus ofícios. Por exemplo, o ferreiro não é exatamente superior ao griot. O griot eu digo porque é o que está no nível de castas mais baixo em relação aos outros ofícios. Então não dá um sistema de superioridade, mas ele tem lá seus privilégios, por exemplo, no âmbito do casamento. Ele pode se escolher se relacionar com qualquer mulher. Mulher que, por conta de só ter um sistema de castas, ou seja, só há um ofício para as mulheres, que são oleiras, elas não têm muito esse sistema de castas. O sistema de castas é algo mais para o universo masculino. Outro cunho religioso que também se juntou à tradição africana foi a influência islâmica, que se adaptou muito bem à cultura africana justamente por não excluir esse lado oral, essa tradição da oralidade. E, muito ao contrário, ele se adaptou e foi incorporando isso na própria religião. Então, todas as escolas que falavam a língua do local, que era Fulfulde, e todo o processo de islamização era feito por meio da tradição oral e internalizando os ensinamentos do Alcorão. Tanto que todas as escolas islâmicas presentes no local, as crianças tinham, a maioria, sabiam o Alcorão de cor. Ou seja, isso era uma demonstração muito grande do processo de oralidade. Outra coisa que temos em comum com a tradição oral e com a religião islâmica são dois pontos. Uma seria a citação de fontes, que a religião islâmica tem por costume a citação de fontes desde o primeiro. E no segundo ponto é a não alteração da palavra do mestre, ou seja, o conhecimento que foi passado por mim não pode ser alterado de forma alguma. Quando eu for ensinar a outra pessoa, esse conhecimento tem que ser exatamente o mesmo. Isso é bem importante para manter viva a cultura oral. E além dos ofícios de tradicionalistas e dos ofícios que eu falei agora, temos também os comerciantes que exercitam esse conhecimento oral, já que nenhuma transação, compra e venda não tem nenhuma necessidade de registros, porque é tudo feito por meio da oralidade. Ou seja, a contabilidade é inteiramente pela memória e apenas. E uma das peculiaridades da memória africana é justamente isso, uma narrativa, um acontecimento, tudo tem que ser narrado em sua totalidade, sem alteração e conservação dos detalhes. Isso é um ponto também muito importante no processo de oralidade e transmissão. E para os tradicionalistas não há a possibilidade de você resumir algo. Se você não tem tempo para escutar aquilo inteiramente, com todos os detalhes, a história do início ao fim, ele deixa para te contar depois. Porque ele quer transmitir a história do modo que ela aconteceu, com todos os detalhes, com todos os pontos principais. Enfim, ultimamente o processo de iniciação vem se perdendo muito no mundo moderno, com as escolas e a modernização do conhecimento, principalmente as escolas dos brancos, como ele coloca no texto, porque nesses espaços a oralidade não tem mais o seu público para disseminar o seu importante conhecimento. E por esse motivo, até ele cita no texto uma corrida para catalogar todo esse conhecimento oral, porque os tradicionalistas, por passarem seu conhecimento de geração em geração, já estão ficando um pouco velhos e talvez eles venham a morrer e todo esse conhecimento importantíssimo oral se perder. Então, ele até deu uma estimativa de 10 a 15 anos para que essa geração de tradicionalistas não exista mais, exatamente por ficarem isoladas nas cidades, ou isoladas das cidades. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Enfim,